A origem dos povos africanos segundo a Bíblia. Os povos negros representam uma das populações mais numerosas e possuem uma história de grande significado em todo o mundo, inclusive com uma presença importantíssima nas escrituras sagradas. Podemos pensar de forma reducionista e associar negros com o continente africano, mas a história é muito mais rica do que isso. Você sabia que a Bíblia aborda a origem dos povos negros? Pois é isso mesmo. Neste vídeo vamos discutir a origem desses povos segundo as escrituras. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e sem mais delongas, bora! De acordo com as escrituras sagradas, todos os povos do mundo atual descendem dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Isso engloba desde as tribos indígenas do continente americano, europeus, asiáticos e também os povos negros, originários da África, englobando também os indianos e outras populações de pele mais escura. O tom de pele retinto está associado à linhagem camita, proveniente de Cã, o filho do meio de Noé. Ele é irmão de Sem, cujos descendentes incluem os povos árabes, judeus e sírios, e também Jafé, cujos descendentes são os europeus e asiáticos do Extremo Oriente. O termo Câmia, ou simplesmente Cã, se refere aos povos descendentes de Cã, de acordo com a Bíblia, no livro de Gênesis. Após Noé e sua família saírem da arca que os poupou do dilúvio, seus 3 filhos foram responsáveis por dar continuidade à humanidade. Com isso, o ancestral comum dos povos negros é Cã, filho de Noé, que frequentemente é associado ao continente africano na Bíblia, já que seu nome também é colocado como ancestral dos antigos egípcios no livro de Salmos. Dando mais força a essa visão, o nome Cã era interpretado na antiguidade por tradições rabínicas e pelo povo judeu como um sinônimo para o ancestral dos povos africanos, o que indica que essa relação não está somente na Bíblia, como também na língua, sendo, portanto, um conhecimento carregado ao longo do tempo. Além disso, outro elemento que contribui para essa compreensão é que as interpretações históricas sempre apontam para países e regiões do continente africano, quando se fala sobre os filhos de Cã. Quer mais uma confirmação? O nome Cã, tanto em hebraico, aramaico e outros dialetos antigos, pode ser interpretado como queimado ou escuro, referindo-se assim ao tom de pele dos descendentes do filho do meio de Noé. Mas onde isso está na Bíblia? No livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 6 a 14, obtemos uma melhor compreensão da linhagem que parte de Cã. Segundo esse trecho, é possível descobrir que seus filhos e netos eram Cuxi, pai de vários povos da África, Misraim, pai dos antigos egípcios, tese que é sustentada pelo fato do próprio Egito ser chamado de Misraim por árabes e judeus nos tempos antigos, Pute ou Fute, cujos descendentes se espalhariam por várias regiões distintas, Canaã, pai dos cananeus. E ainda é válido citar algumas das linhagens que vieram de Cush, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E por fim, foi pai também de Nimrod, que viria a ser conhecido como um homem poderoso e corajoso mesmo diante do Senhor. Novamente, a língua pode ser crucial para atestar isso, porque nos tempos antigos foi criado o ditado valente como Nimrod, e que segue popular até os dias de hoje. Inicialmente, Nimrod fundou cidades como Babel, Erech e Acádia, todas na região da antiga Babilônia. E sua linhagem foi importantíssima para a história antiga, porque foi a partir de seus descendentes e cidades que surgiram alguns dos povos mais importantes da época, como Luditas, Anamitas e Filisteus. E para além de Nimrod, é possível citar também várias outras origens partindo dessa linhagem de Cush. Especula-se que os sumérios tenham nascido de um filho rebelde de Cush, que viajou para longe de seu pai e criou essa nova civilização nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Além disso, também se sugere que os nativos do sul da Índia, aqueles com pele mais escura, também descendem de Cush. Dessa forma, entender as genealogias e as histórias da Bíblia nos faz entender também um pouco de como esses povos nasceram e se espalharam por todo o mundo, e como Deus esteve presente nesse processo. Os negros não se resumem apenas ao que conhecemos geograficamente falando. Os marianos, aqueles da Eritreia e os do Congo, para citar alguns, têm sua descendência ligada a Cush. E não para por aí. Os gaboneses e os bantus, pois bem, também vieram dessa linhagem. Ah, e sabe a palavra Cush?
que encontramos na Bíblia, ela é frequentemente relacionada à Etiópia, ao Sudão e à própria África, significando literalmente Etiópia, mas carregando também a ideia de preto ou negro. Mizraim é basicamente o ancestral dos antigos egípcios e de vários povos do norte africano, como os berberes, cuja pele é de tom mais escuro. No livro de Salmos, no capítulo 78 e versículo 51, há uma passagem que diz: "E destruiu todo o primogênito no Egito, as primícias da força nas tendas de Cã." Cã teve outro filho chamado Put, ou, em algumas versões, Fut. E aí vai mais um detalhe interessante. Put pode ser traduzido como Marco, o que nos remete aos caçadores tribais africanos. Agora é essencial esclarecer um ponto. Sabe a maldição de Canaã que é mencionada na Bíblia? Pois bem, muitas pessoas no passado compreenderam isso de forma errada. Na narrativa do livro de Gênesis, capítulo 9, temos Noé em um estado embriagado e nu dentro de sua tenda e conta a seus filhos sobre a situação. Cã não cobriu o pai, mas foi contar aos irmãos que o cobriram. Ao saber disso, Noé não fica nada feliz e lança uma maldição sobre Canaã, um dos filhos de Cã. Aqui está o ponto crítico. Essa maldição não tem nada a ver com a cor da pele. Algumas pessoas erraram ao interpretar isso ao longo da história. A maldição era sobre a relação entre grupos étnicos e jamais deve ser uma desculpa para justificar preconceitos. Entender mal essa narrativa pode levar a interpretações errôneas. Por isso é sempre bom analisar o texto bíblico com muita atenção. Com base nisso, é seguro afirmar que, segundo a Bíblia, é de Cã e de seus 3 filhos, Cuxi, Mizraim e Put, que descendem os povos africanos e que, portanto, a ideia de que uma maldição recai sobre os povos africanos é errônea, já que as Escrituras deixam claro que a maldição foi dirigida ao povo de Canaã. Cã, como um dos ancestrais dos povos africanos, teria vivido uma vida muito mais longa do que o comum por ter nascido ainda antes do dilúvio. Embora sua idade exata não seja mencionada nos textos bíblicos, é presumível que ele tenha vivido por séculos inteiros, assim como seus irmãos, já que antes do dilúvio, Deus havia presenteado a humanidade com a capacidade de viver por centenas de anos, como Sem e Noé conseguiram, por exemplo. Quanto à sua morte, existem diferentes teorias e interpretações, inclusive sobre seu sepultamento. Alguns acreditam que ele viveu seus últimos dias na região da Etiópia ou Sudão, enquanto outros estudiosos sugerem que ele migrou para a Mesopotâmia, onde os sumérios já haviam estabelecido um império próspero e que também descendia de si. Há também aqueles que defendem que ele teria passado seus últimos dias no Egito, mas novamente não há evidências conclusivas sobre nenhuma dessas possibilidades, não passando, portanto, de mera especulação. Os fatos mais conclusivos sobre a velhice de Cã podem ser encontrados no livro dos Jubileus, que é um texto judaico antigo que era inclusive considerado autêntico à parte das escrituras sagradas nos tempos antigos. Segundo esses textos, Cã teria reprovado a decisão do seu filho mais novo, Canaã, de habitar as terras de seu irmão Sem, que são correspondentes à região que hoje corresponde a Israel e ao Oriente Médio. Toda a família desaprovava essa revolta e essa migração para terras que não havia sido concedidas por Deus a essa parte da família, o que fez com que todos se afastassem dele com o tempo e também influenciasse na origem da maldição contra o povo de Canaã, que desobedeceu às ordens de seu pai e Deus ao construir uma cidade ali. O livro dos Jubileus também relata que, após o dilúvio, Cã teria fundado a primeira cidade e as primeiras províncias no continente africano. Para esse primeiro assentamento, ele deu o nome de sua amada esposa, chamada Nael Tamork. E embora a veracidade não possa ser verificada com tanta precisão quanto os livros da Bíblia, esses textos oferecem uma visão mais ampla de Cã e de seu papel na origem do povo africano. Hoje, o continente africano é extraordinariamente diverso, abrigando uma vasta gama de etnias, linguagens, culturas e tradições. A ideia de uma identidade negra unificada é, de muitas maneiras, uma simplificação, pois a diversidade étnica e cultural na África é profunda. Do Maghreb no norte, passando pelas savanas do Sahel, até as florestas tropicais da África Central e as terras altas do leste e sul. Cada região tem sua própria história, línguas e tradições. Além disso, a história africana está repleta de migrações, comércios e interações entre diferentes grupos, o que tem levado a uma rica tapeçaria de culturas híbridas e influências mútuas. Reconhecer essa diversidade é fundamental para uma compreensão apropriada e respeitosa do continente e de seus habitantes. E a Bíblia pode ser muito importante para ajudar a entender isso. Mas e você?
O que acha da origem do povo africano segundo a Bíblia? Será que é possível que todos esses povos e etnias descendem de um único homem? Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. E caso tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim ele chega para mais pessoas e você não perde nenhum lançamento.